Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, cujo título é O Propósito de Deus nos Milagres. Graças a Deus eu consegui gravar essa semana um pouquinho mais cedo, então estou postando aqui o vídeo na quinta-feira e isso vai dar mais tempo para alguns professores terem acesso ao vídeo. Antes de nós entrarmos na aula propriamente dita, dá aquele like no vídeo aí, comenta se você gostou do vídeo, se você concorda, se você discorda. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho se você ainda não ativou, para você receber uma notificação sempre que nós postarmos um novo vídeo. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa lição de hoje é dividida basicamente em 3 partes. Como vocês sabem, vocês que já acompanham o canal, eu não sigo a estrutura da revista, eu sigo o conteúdo da revista. Eu insiro o conteúdo da revista dentro de uma estrutura que eu julgo mais didática para uma exposição em vídeo. Então, o conteúdo da revista está dentro dessa estrutura, é claro, sempre com acréscimo, porque o objetivo do nosso canal é sempre dar um conteúdo complementar, mas nós abordamos o conteúdo dentro de uma nova estrutura. E essa estrutura está dividida basicamente em 3 tópicos. No tópico 1, nós vamos falar acerca do propósito de Deus com os milagres. No tópico 2, nós vamos falar acerca da relação dos milagres com a fé verdadeira. E no tópico 3, nós vamos falar acerca dos equívocos relacionados aos milagres. É importante enfatizar aqui para vocês que o tópico 2 e o 3, ele está muito denso, ele está muito bom para trazer para a sua classe e trazer para as pessoas com quem você falar acerca desse assunto uma perspectiva crítica acerca dos milagres. Então não deixe de assistir até o final do tópico 3, porque o tópico 3 especialmente, ele tem um teor crítico acerca de como nós vemos os milagres nos nossos dias. A partir disso, vamos então para o nosso tópico 1, o propósito de Deus com os milagres. Em primeiro lugar, eu quero falar acerca dos propósitos gerais de Deus com todos os milagres. E aqui eu quero utilizar a expressão milagre num sentido abrangente. Milagre é toda a ação extraordinária, é todo fenômeno que não respeita as leis da natureza. Então eu posso classificar aqui como milagre tanto uma ação de Deus que beneficia o homem, que é a expressão milagre utilizada com mais frequência, e posso utilizar também aqui a expressão milagre num sentido mais abrangente, que inclua também fenômenos extraordinários gerados por Deus que trazem prejuízo para o homem. Exemplo, a morte de Ananias e Safira foi uma morte extraordinária, foi algo que aconteceu de maneira sobrenatural. Então a gente pode dizer que a morte de Ananias e Safira é um milagre, porém não um que traz benefício. Entendeu o uso da palavra no sentido mais abrangente? Então vamos lá. O primeiro propósito de Deus aí, genérico acerca dos milagres, é revelar a sua existência. Na lição passada, o primeiro capítulo da lição passada falou acerca da revelação de Deus. Eu não disse lá, mas eu vou dizer aqui agora, que a revelação de Deus ela pode ser uma revelação geral e ela pode ser uma revelação especial. A revelação geral de Deus é a revelação de Deus na natureza, é a revelação de Deus na consciência humana, é a revelação de Deus nos fatos da história. E a revelação especial de Deus é a revelação de Deus através dos milagres, através do cumprimento das profecias, através de Cristo, através da experiência pessoal daqueles que se relacionam com Deus, do testemunho pessoal dessas pessoas. Então todas essas formas que eu citei agora são formas gerais e formas especiais da revelação de Deus. E os milagres estão inseridos dentro da revelação especial. Quando você vive o milagre, quando você conta para as outras pessoas o milagre que você viveu e demonstra as evidências da realização desse milagre, você está evidenciando a existência de um ser que se sobrepõe, que está acima da realidade natural. Um ser que não se submete às leis regulares da natureza, porque ele foi criador da natureza e ele domina sobre essas leis. Então, como propósito geral dos milagres, eu posso incluir em primeiro lugar a revelação da existência de Deus e dessa realidade suprassensível, dessa realidade sobrenatural que decorre dessa existência de Deus. Em segundo lugar, o propósito geral dos milagres, aqui eu vou usar a palavra milagre no sentido mais amplo, é beneficiar os seus filhos e também exercer juízo contra os ímpios. Então você vai encontrar relatos bíblicos como o da mulher do fluxo de sangue, você vai olhar também o relato do cego de Jericó, você vai ver que em todos esses relatos está muito claro o desejo de Deus, o amor de Deus por aquelas pessoas que estavam vivendo aquela situação tão difícil,
decorrente daquelas enfermidades. E Deus, por amor a elas, realizou um grande milagre na vida delas, trouxe cura para elas por amor, para trazer um benefício para a vida delas. Esse é um propósito geral, beneficiar os homens que estão sofrendo nesse mundo. E juntamente com esse benefício nós podemos incluir também o juízo de Deus. Então eu citei o exemplo de Ananias e Safira, eu posso citar também o exemplo da manifestação sobrenatural de Deus no Monte Sinai, com enxofre, com fogo e com aquela nuvem negra. Nós podemos citar também como exemplo de juízo de Deus miraculoso as ações de Deus contra a geração que se corrompeu no deserto, aquela maneira extraordinária como Deus exercitou juízo contra Coré, Natã e Abirão, a forma extraordinária como Deus exerceu juízo contra a terra do Egito. Então, o segundo propósito geral dos milagres é beneficiar ou trazer juízo contra ou a favor dos homens. Um terceiro propósito geral de Deus, e esse aqui eu posso destacar que é o propósito mais importante, é revelar e manifestar a sua glória. Está escrito que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós vemos também Paulo falando que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Você vai ver Paulo falando também, se vivemos para Deus vivemos, se morremos para Deus morremos. Porque tudo na nossa vida, tudo na existência tem um propósito final, que é glorificar a Deus. E aí você pode pensar, mas isso é um pouco egoísta, é um pouco egocêntrico. Não, é pelo contrário. Quanto mais Deus revela a sua glória, mais ele traz satisfação para a sua criação que contempla a sua glória. Contemplar a glória de Deus é viver uma experiência extraordinária, é viver uma experiência indescritível, inefável, é viver uma experiência que suplanta todos os nossos prazeres sensíveis deste mundo. Então a revelação da glória de Deus é um presente para a sua criação. Pergunta para um anjo, se um dia você tiver uma visão e conversar com um anjo, se ele fica enjoado de glorificar e de exaltar a Deus. Não, os anjos se deleitam na glória de Deus. Então a manifestação da glória de Deus é um privilégio para nós que somos a sua criação. Para nós é um regozijo, para nós é uma satisfação, para nós é felicidade. Então Deus ele manifesta os seus milagres como uma forma de manifestar a sua glória. Nós vemos isso muito claramente na cura de Lázaro. Quando Jesus foi informado sobre a doença de Lázaro, Jesus foi muito claro dizendo, essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Porque Jesus tinha um projeto de glorificar o Pai através daquela cura, na verdade, que depois tornou-se uma ressurreição. E em quarto lugar, o propósito geral de todos os milagres é gerar temor no coração das pessoas. No episódio de Ananias e Safira, um grande temor se apoderou do coração dos discípulos. No caso de Coré, Datã e Abirão, um grande temor também ocupou o coração do povo de Israel. No caso aí do enxofre, do fogo e da nuvem no Monte Sinai, um grande temor tomou conta do coração do povo. E quando Deus faz um grande sinal, um grande milagre, um grande temor, ele é espalhado, tanto milagres benéficos quanto milagres de juízo. Ambas as categorias infundem um grande temor no coração daqueles que presenciaram o milagre. Ainda nesse tópico 1, nós podemos falar também de propósitos específicos de Deus com os milagres. Em primeiro lugar, eu quero falar acerca do propósito específico de Deus com os milagres na vida de Jesus. O livro de João é o livro que mais traduz para nós o propósito específico de Deus na vida de Jesus através dos milagres. Porque João é um livro extremamente seletivo. Ele não é um livro que conta muitos milagres de Jesus, ele conta apenas 7. Nós vemos também que João ele selecionou 7 falas de Jesus onde Jesus declara que eu sou. João é o apóstolo que valoriza o número 7. É por isso que no Apocalipse ele utiliza muito esse número para falar acerca do Espírito de Deus, para falar acerca das 7 igrejas. Deus inspirou muito João para trazer mensagens utilizando como linguagem o número 7, que é o número da perfeição de Deus. Então João escreve 7 milagres que ele não chama de milagres, ele chama de sinais. E por que ele dá o nome de sinais? Porque esses 7 foram selecionados para evidenciar de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Filho de Deus.
Você vê que João ele faz questão de citar milagres extraordinários como a ressurreição de Lázaro. Você vê que João ele faz questão de citar milagres como a cura daquele homem que era cego de nascença, que Jesus faz lama com saliva e barro, coloca no olho daquele cego e aquele cego é curado, cego de nascença. Provavelmente aquele cego não tinha nenhum lóbulo ocular, não tinha nem a bolinha do olho. E Deus ele cria esse lóbulo ocular naquele cego de maneira extraordinária, é um milagre que nunca se tinha visto antes, evidenciando que ele era de fato o Filho de Deus. Então, os milagres na vida de Jesus, em primeiro lugar, eles tinham esse papel de evidência. É por isso que uma vez Jesus sendo atacado pelos inimigos, ele diz assim, ó, por qual das minhas obras vocês estão me atacando? E aí os homens disseram, não, nós não estamos te atacando por obra nenhuma. Quer dizer, Jesus usa as obras dele para mostrar, olha só, se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou vivendo o poder de Deus na minha vida através da manifestação desses sinais, por que vocês estão me atacando? Outra hora Jesus fala acerca do testemunho que existe acerca dele próprio. Ele cita ele próprio que dá testemunho de si, mas diz que o testemunho dele é válido porque ele não está sozinho, porque o Pai também dá testemunho dele, João deu testemunho dele, e Jesus inclui entre os vários testemunhos, eu acho que são 7 ao todo, Jesus inclui as obras como testemunhos dele, de que ele é o Filho de Deus. Então, nos evangelhos, nós vemos os milagres como sinais que comprovam a divindade de Cristo, que comprovam que Jesus é o Messias. E por fim, eu posso citar também que na vida de Jesus, o propósito específico dos milagres, ele tem por objetivo revelar que Jesus ele está manifestando o reino de Deus. Conforme as profecias de Isaías, salvo engano é capítulo 35 ou 11, é um dos dois, que fala acerca que quando o reino de Deus chegasse, haveria uma efusão de curas. O cego enxergaria, o coxo andaria, quer dizer, existiriam vários milagres, a doença iria desaparecer. E em Isaías 53, que é uma profecia acerca do servo do Senhor, o Obed-Yavé, essa profecia diz que o servo do Senhor levaria sobre si as nossas enfermidades. Quando Jesus chega ao mundo e começa a operar milagres, Mateus ele cita Isaías 53, dizendo que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, Jesus cumpre a profecia de que com o reino de Deus as doenças seriam dissipadas, as doenças seriam expelidas, as doenças seriam curadas. Só que o reino de Deus, isso aqui eu não vou poder desenvolver com vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, eu recomendo esses 2 livros que estão aparecendo aqui na tela agora, do autor Jorge Led, eu tenho esses 2 livros, e vocês podem procurar esses livros para vocês estudarem com profundidade acerca do reino de Deus. O reino de Deus é um reino que se manifesta agora e se manifesta também em plenitude além, ou seja, no futuro. Então o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele é já chegado, ele também é um reino que ainda está próximo. Ao mesmo tempo que Jesus fala que o reino de Deus já está entre vós, ele fala acerca de uma chegada futura do reino de Deus. Isso por quê? Porque já existe uma manifestação parcial do reino de Deus. É o que Paulo fala, que atualmente nós profetizamos em parte, nós curamos em parte, mas quando vier aquilo que é perfeito, tudo que é em parte será dissipado. Então nós vivemos ainda a parcialidade do reino de Deus que já está manifesta. Jesus já está sentado no trono, ao lado ou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, cumprindo a profecia de Davi no Salmo 110. Então Jesus já está no trono, ele já está coroado como rei. Porém, o seu reino ainda não foi manifesto em plenitude, isso só vai acontecer na consumação dos tempos. É por isso que quando Jesus ele repreendia um demônio, e ele era questionado que ele repreendia o demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu, o que Jesus falava? Olha só, se eu expulso os demônios por Beelzebu, o reino do diabo está dividido, logo vai ser destruído. Porém, se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Porque com a chegada do reino de Deus, as forças do mal seriam restringidas no seu poder. Então Jesus usa esse fato dele ter o poder para expulsar demônios como a evidência de que o reino de Deus estava sendo manifesto. Também para João Batista, quando João Batista pergunta, você é aquele mesmo que haveria de vir ou devemos esperar outro? O que Jesus faz? Ele pega os discípulos de João Batista, leva para o meio da multidão, cura cego, coxo, cura pessoas com lepra, cura todo tipo de doença, e aí fala para os discípulos de João o seguinte, ó, vai e avisa João que os cegos veem, os coxos andam, os oprimidos são libertos, é anunciado o evangelho aos pobres. Então Jesus ele usa todas essas evidências de milagre para mostrar para João que o reino de Deus está sendo manifestado através da vida dele. Porém, Deus não revelou em plenitude para João que esse reino ele estava sendo manifesto apenas em parte, que haveria um momento em que ele seria manifesto em
plenitude. Então os milagres, a efusão de milagres, ela é uma evidência de que o reino de Deus já é manifesto. A expulsão de demônios já é uma evidência de que o reino de Deus é manifesto. Então esse sinal específico trazido pelos milagres na vida de Jesus é também um propósito específico de Deus através dos milagres na vida de Jesus. Um segundo propósito específico de Deus através dos milagres é através dos milagres na vida da igreja. Jesus disse assim em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante: Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, beberão bebida mortífera e mal algum lhes fará, e tal. Então olha só, olha que interessante. Ide e pregai. E quando você vai, você cumpre o ide, estes sinais seguirão aos que creem. Tem muita gente que quer viver milagre, mas não está indo. E pelo fato de você não estar indo, o milagre não está te seguindo. O milagre segue quem vai pregar o evangelho. Então toda vez que uma pessoa está muito envolvida na obra de Deus, de evangelismo, de pregação, de missões, quanto mais envolvida ela está, mais milagres ela vê, mais sinais ela presencia. Porque os milagres seguem quem está indo. E aí diz lá o versículo 20, que Jesus confirmava a pregação deles pelos muitos sinais que os seguiam. Então a pregação ela era corroborada pelos sinais. Então qual é o propósito específico de Deus através dos milagres na vida da igreja? Os milagres têm um propósito específico de corroborar a pregação. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2, a relação dos milagres com a fé verdadeira. É importante a gente enfatizar nesse assunto de milagres que Deus ele condiciona a realização de quase todos os milagres benéficos ao homem à fé do próprio homem que está sendo beneficiado pelo milagre. Então você vai ver Jesus falar em vários momentos: homem, grande é a tua fé, vai ser liberto desse teu mal. Mulher, a tua fé te curou. Então você vê que a fé é a ponte para o impossível. A fé é a ponte para o sobrenatural. A fé é a ponte para o milagre. E você vai ver também Jesus muitas vezes repreendendo os seus discípulos, como por exemplo no episódio em que ele estava descendo do Monte da Transfiguração, os discípulos que não subiram no monte estavam tentando repreender o demônio e não conseguiam. Jesus olhou para eles e disse: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Um outro momento em que Jesus critica a pouca fé dos seus discípulos foi no episódio em que o barco estava naquela tempestade, lá no lago de Genezaré, ou no Mar da Galileia, também chamado assim. Naquele momento, Jesus estava dormindo no barco, seus discípulos se desesperam pensando que iriam afundar, acordam Jesus e perguntam: mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé. Novamente critica eles: como é que o barco que tem o Filho de Deus encarnado vai afundar? Como é que o barco que tem o Deus Todo-Poderoso na forma humana vai naufragar antes dele cumprir a sua missão? Homens de pequena fé. E imediatamente ele manda o vento se acalmar, manda a tempestade parar e tudo fica tranquilo. Então são dois episódios que Jesus ele mostra que aqueles homens eles não conseguiam realizar algo extraordinário por falta de fé, pelo fato de terem uma fé pequena. E outras vezes você vai ver Jesus correlacionando a fé ao milagre e a incredulidade à falta de milagre. Um segundo ponto que é importante destacar nesse tópico é de que a fé é a ponte para o milagre e não o milagre a ponte para a fé. Quando homens incrédulos chegaram para Jesus pedindo um sinal, Jesus se negou completamente a dar qualquer sinal. Nós vemos alguns fariseus que chegaram para Jesus e disseram: mestre, se tu és aquele mesmo que tu diz quem é, se tu é realmente o Messias, manifesta-te, faz um sinal no céu para que creamos em ti. E aí Jesus olha para eles e fala: uma geração incrédula pede um sinal. E o único sinal que lhe será dado é o sinal do profeta Jonas. Ou seja, Jesus se nega completamente a dar para eles uma evidência de que ele era o Messias. Por quê? Porque Jesus não queria que a fé deles fosse pautada em sinais, em milagres. Então Jesus nunca dava sinal para quem não cria. Em contrapartida, nos versículos seguintes, você vê Jesus levando Pedro, João e Tiago para o Monte da Transfiguração e dando para eles uma evidência definitiva, comprovatória de que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, para quem cria, tinha uma revelação extraordinária. Para quem não cria, não tinha revelação nenhuma. Era assim que Jesus se comportava. Nós vamos ver também no caso de João Batista. João Batista cria em Jesus, mas devido à angústia da prisão, ele questionou Jesus. Mas como ele cria, Jesus ele fez vários sinais e milagres para corroborar a fé de João Batista, para confirmar, para fortalecer
a fé de João Batista. Então você vê muito claramente essa distinção entre quem não cria, ele não revelava nada, mas quem cria, ele revelava coisas muito mais extraordinárias que confirmavam aquela fé. Isso é assim, irmãos, porque a fé baseada exclusivamente nos sinais, nos milagres, é uma fé necessariamente superficial. Você vai ver, por exemplo, no livro de João, capítulo 1, versículo 11 a 13, Jesus falando que veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam, e todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o acesso para a condição de filho é a fé. Jesus repete isso para Nicodemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Todos aqueles que nele creem. Então a fé é uma condição para alcançar essa tão grande salvação que foi disponibilizada para nós através de Cristo Jesus. Em contrapartida, em João capítulo 2, ali nos últimos versículos, Jesus fala assim, e muitos vendo os sinais que ele fazia, creram nele, mas Jesus não confiava neles porque conhecia os seus corações. Então existe uma dimensão da fé que é uma fé superficial, é uma fé insuficiente para a pessoa entregar a sua vida completamente para Deus. Porque como eu disse na lição passada, na resposta de Deus, quando o homem crê genuinamente que Jesus é Deus e que Deus ele está falando para ele fazer isso, e se ele crê realmente, ele vai fazer, porque como é que eu vou deixar de cumprir a vontade do Senhor do universo, daquele do qual depende a minha salvação, a minha eternidade? Então a fé genuína, ela gera comportamento. Já uma fé superficial, que é uma fé apenas no milagre, é uma fé apenas na bênção, essa fé ela não gera conversão, ela não gera decisão, ela não gera um impulso para a morte. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se sobre si a sua cruz e siga-me. Então existem algumas pessoas que se aproximam de Jesus com essa fé superficial, que é a fé no milagre, que é a fé no poder de Deus para realizar coisas sobrenaturais, mas não tem fé suficiente para decidir mudar de vida. É claro que ele não tem poder para mudar de vida, mas só do fato dele decidir, ele já tem acesso ao poder que vem de Deus que gera a transformação de vida. Então, para esse que tinha uma fé superficial, Jesus sempre tratava de maneira dura. Nós vemos o primeiro exemplo, Nicodemos. Bom mestre, nós sabemos que tu só pode provir de Deus porque ninguém faz os sinais que tu fazes. E aí Jesus olha para ele, não dá nem trela, já fala logo, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Já dá logo uma pancada, porque todos aqueles que tinham uma fé superficial, estes tais não eram bem recebidos pelo Jesus, pelo contrário, eles eram combatidos, eles eram atacados através de palavras duras, para que eles pudessem acordar e despertar do sono da indolência. Então Nicodemos, mesmo sendo um príncipe, foi ter com Jesus de madrugada, foi ter com Jesus no escuro para os outros não ficar sabendo. Então ele tinha uma fé em Jesus, tinha, mas era uma fé superficial. Não era uma fé suficiente para gerar a decisão de mudar de vida, a decisão de ser discípulo de Jesus e tomar sobre si a sua cruz. A este Jesus repelia. Nós vemos também no capítulo 6 do livro de João, Jesus alcançou uma grande multidão através de um grande milagre que foi a multiplicação dos pães. E aí Jesus, ele atravessa o lago, na verdade os discípulos atravessaram de barco, Jesus ficou orando, depois Jesus encontrou com os discípulos no meio do caminho. Quando Jesus chega do outro lado, o que acontece? A multidão ela dá a volta andando, aquele grande lago, para encontrar com Jesus. Tamanho era o desejo deles estarem com Jesus. Mas quando eles encontram Jesus, Jesus fala para eles o seguinte, ó, vocês só estão atrás de mim por causa do pão que perece. Então vocês só estão atrás de mim por causa de interesse. Vocês só estão atrás de mim por causa da fome de vocês que eu matei. E aí Jesus começa a trazer uma pregação duríssima, que é falando, aquele que não come o meu corpo e não bebe meu sangue não tem parte comigo, não pode entrar no reino de Deus. E aí todos os judeus que abominavam o canibalismo olharam aquela pregação e Jesus não fez questão nenhuma de esmiuçar, de explicar o que ele estava falando. Jesus falou assim pura e cruamente. Aqueles judeus que estavam ali movidos pela impressão que eles tiveram de Jesus através do milagre da multiplicação e dos pães, eles se escandalizaram e começaram a combater Jesus, a acusar Jesus. Olha que interessante, homens que atravessaram o lago a pé porque queriam estar com Jesus, no momento que foram confrontados pela palavra, se tornaram inimigos de Jesus. E não apenas eles, tinham vários discípulos de Jesus. Como vocês sabem, Jesus tinha uma gama grande de discípulos gerais e discípulos específicos que andavam com ele 24 horas. Os que andavam com ele 24 horas eram os 12, mas eles tinham outros discípulos, como Marta, Maria e Lázaro, como os 70 e como alguns outros. Então, essa gama de discípulos, quando chegaram diante dessa mensagem, falaram, duro esse discurso. Aí Jesus olha para eles, em vez de Jesus abraçar, fala, não, que bom que vocês ficaram, que bom que vocês não foram junto com a multidão. Jesus, em vez de explicar, Jesus piora o discurso. Jesus deixa o discurso ainda mais ininteligível, ainda mais complicado.
E aí o que acontece? Esses discípulos vão embora, só sobra o 12. Quando Jesus olha para os 12 e fala, vocês também não vão embora não? E aí Pedro olha para Jesus e diz, mestre, só tu tens a palavra de vida eterna, para onde iremos nós? Então você vê que Jesus fazia questão de expelir aquelas pessoas que tinham uma fé superficial. Em João 8 você vai ver a mesma coisa. Jesus começa a pregar, muitos dos judeus creram nele, e para estes que creram nele, diz lá o versículo 32 que Jesus fala assim, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos. E aí sim, conhecereis a verdade vos libertará. E aí eles começam a debater com Jesus, que história é essa de libertar? Nós não somos escravos de ninguém. E aí Jesus começa a mostrar que eles eram escravos do pecado e filhos do diabo. Então Jesus fazia questão de repelir aquelas pessoas que se aproximavam dele através dessa fé superficial, dessa fé que não gerava transformação de vida. Essa fé que era gerada pela observação dos milagres, observação dos sinais, mas não pela uma convicção de que aquilo que Jesus estava pregando era de fato a verdade. E por que esse fenômeno acontecia, irmãos? De pessoas terem uma fé superficial em Jesus e a estes que tinham essa fé superficial, Jesus fazia questão de repelir. Porque a fé não vem pela observação dos milagres. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é possível surgir uma fé genuína, uma fé salvífica, que não seja através do ouvir pela palavra. A fé da observação dos milagres é uma fé extremamente superficial e ela não suporta a confrontação com a verdade. Você vê, por exemplo, homens aqui no Rio de Janeiro, nos morros e nas favelas, que vão para a guerra contra outras facções e quando encontram um crente na rua pedem oração. Tem gente que vai pedir para o pastor orar por eles porque eles vão invadir outra favela, para Deus guardá-los. Então você vê que eles creem que Deus tem poder para guardar, porque eles têm mãe crente, avó crente, e vê quantos milagres e sinais que Deus faz na vida dessas pessoas. Porém, eles próprios possuem uma fé meramente superficial, uma fé meramente naquilo que Deus pode fazer. E essa fé superficial, gerada pela evidência dos milagres, é uma fé que não gera transformação. Pelo contrário, ela gera os equívocos, que foi dito agora há pouco, e ela gera também os equívocos que eu vou falar agora no nosso tópico 3. Por fim, vamos agora para o nosso tópico 3, os equívocos relacionados aos milagres. O primeiro grande equívoco que pode estar relacionado aos milagres é o equívoco de achar que o milagre ele é o selo da aprovação de Deus. Isso é um grande equívoco. Nós vemos que ele é um equívoco, Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, em que Jesus disse que naquele grande dia muitos vão se aproximar dele e dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós profetizamos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer, apartai de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Porque me chamais Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Então, muitas pessoas naquele grande dia que operaram muitos milagres vão ser rejeitados por Deus. Por quê? Porque a presença do milagre não é um selo de aprovação de Deus na vida daqueles que estão realizando os milagres. Isso por quê, irmãos? Porque Deus dá o dom sem arrependimento. Está escrito na palavra de Deus que ele dá o dom sem arrependimento. Então tem muitas pessoas que buscam o dom, Deus dá o dom, e não necessariamente pelo fato de Deus ter dado o dom, significa que aquela pessoa tem uma vida regrada pelos mandamentos de Deus. Que aquela pessoa realmente tem uma vida santa. Então, o dom não é a chancela da aprovação, nem da vida de quem faz o milagre, e por outro lado também, nem na vida de quem recebe. Então você vê, por exemplo, o povo de Israel que estava vivendo um momento extraordinário de milagres. Eu acho que em nenhuma fase da história de Israel, da igreja, teve tantos milagres como no deserto. Era milagre diário, nuvem de dia, coluna de fogo de noite, maná, água saindo da rocha, era milagre o tempo todo. E mesmo assim, diante de tantos milagres, aquela geração foi uma geração reprovada. Então o fato de um pregador fazer muitos milagres não significa nada em relação à sua aprovação diante de Deus. O que vai definir a sua aprovação diante de Deus são outras coisas. Por outro lado também, se uma igreja tem muitos milagres, se Deus faz muitos milagres numa igreja, não quer dizer que aquela igreja é uma igreja saudável, não quer dizer que aquela igreja é uma igreja sadia, porque a presença do milagre não é necessariamente o selo da aprovação de Deus. Um segundo equívoco que os milagres podem gerar é o equívoco da pessoa que se baseia, que orienta a sua vida pelo milagre, cair nas garras de Satanás com maior facilidade. Jesus falou lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22, que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas, que iriam se realizar sinais, prodígios e maravilhas, e que, se possível, enganariam até os escolhidos.
Então muitos falsos profetas têm poder para fazer sinais. E a pessoa que não se orienta pela palavra, mas se orienta por milagres, pode facilmente ser presa fácil na mão desses falsos profetas. Nós vemos também, tanto em 2 Tessalonicenses capítulo 2, como em Apocalipse capítulo 13, a profecia de Paulo e de João acerca do anticristo, do falso profeta. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que ele virá com espírito de engano, fazendo muitos sinais e prodígios, pelo poder do iníquo. E também nós vemos lá em Apocalipse 13 que o falso profeta vai ter tanto poder que ele vai curar a chaga mortal da cabeça do anticristo, e por causa dessa cura que vai aparentar uma ressurreição, ele vai fazer com que todos os homens da terra adorem a besta, adorem o anticristo. E ele vai operar muitos sinais nos céus e que, se possível, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Então, a vida baseada em milagres, uma fé pautada em milagres, é necessariamente uma fé presa fácil do engano, presa fácil do espírito do falso profeta que já opera no nosso meio. Nós vemos também, dentro do âmbito aí da profecia, milagres relacionados à profecia, que quando Deus ele queria levar Acabe para um caminho mau, levar Acabe para um caminho de juízo, ele perguntou lá no céu se tinha alguém que poderia fazer algo que pudesse levar Acabe ao engano. E aí apresentou-se um espírito, que certamente era um espírito mau que estava na presença do Senhor. Nós vemos que Satanás ele se infiltrava entre os filhos de Deus, entre os anjos. Então nós vemos que um espírito mau estava ali no meio do exército de Deus, ali infiltrado, e ele falou, eu posso levar uma palavra de engano para Acabe. E aí ele levou e colocou palavra de profecia de engano na boca de todos os profetas, com exceção de um, que era, eu esqueci o nome dele agora. Mas Deus, ele usou um espírito de engano para levar juízo contra um homem na terra. Então quem se baseia muito por sinais e não pela palavra, que é a nossa norma de fé e prática, esse tal é presa fácil nas mãos do engano, é presa fácil nas mãos dos falsos profetas. Um terceiro equívoco que nós podemos citar é o equívoco da ênfase exagerada. Toda ênfase exagerada em milagre, irmãos, ela está necessariamente pautada no antropocentrismo, no individualismo e no hedonismo. Ela está voltada para o homem. Então o evangelho não é para a glória de Deus, não é para o cumprimento do propósito eterno de Deus. O evangelho é para curar você. O evangelho é para resolver o teu problema. O evangelho é para te trazer prosperidade. E aqui eu quero fazer uma leve distinção entre duas coisas que na prática são iguais, mas na teoria são diferentes. Número 1, a teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade diz? Ela diz que você é filho de Deus, Deus é dono do ouro e da prata, e que se você é filho de Deus e Deus é dono do ouro e da prata, basta você viver em obediência, que todas as bênçãos de Deus vão chegar na sua vida e você vai ser chamado por cabeça e não por cauda, você vai emprestar e não tomar emprestado. Pegam todas as profecias destinadas ao Israel étnico, ao Israel histórico, que se cumprem até os dias de hoje, mas pegam essas profecias destinadas para Israel, que a revelação de Deus através da vida de Israel é diferente da revelação de Deus através da vida da igreja. Deus revelava a sua glória em Israel, elevando Israel como uma potência internacional, o que é muito diferente da vida da igreja. Mas enfim, pegam esses textos do Antigo Testamento para dizer, se você anda com Deus, você vai receber a bênção de Abraão e você vai prosperar em tudo. Essa é a teologia da prosperidade. Porém, a teologia da prosperidade, ela já sofreu tanta pancada, já se demonstrou com tanta veemência que ela é falsa, pela quantidade de versículos do Novo Testamento que mostram que ela é falsa, que age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, antes ele humilhou-se a si mesmo. Então você vê que nós devemos ter o sentimento de Jesus, de se humilhar, de se fazer nada, mesmo sendo alguma coisa. Então o fato de nós sermos filhos de Deus não dá a nós o direito de reivindicar a condição que nós só teremos no céu. Pelo contrário, nós devemos ter o mesmo sentimento que teve em Cristo. Sofre as aflições como bom soldado. Se vos perseguirem e vos injuriarem por amor do meu nome, bem-aventurados sois. Então você vai ver na carta de Pedro, na carta aos Hebreus, N referências dizendo que as aflições elas fazem parte da vida do cristão. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então as referências bíblicas no Novo Testamento são inúmeras. E você vê pelo próprio testemunho de Jesus e dos apóstolos, todos eles, com exceção de João, foram assassinados. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então a história da vida da igreja primitiva não é uma história de sucesso do ponto de vista humano.
é um sucesso do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista humano não. É uma história de fracasso, porque eles só apanhavam, eles só eram presos, eles só eram derrotados. Quando a igreja ganhou uma proeminência política, essa proeminência não foi a vitória da igreja, foi a derrota, que é a partir de Constantino e da assunção da igreja como religião oficial do Império Romano. Então a igreja que sofreu era a igreja exaltada pelas escrituras, era a igreja honrada pelas escrituras. Logo, a teologia da prosperidade sofreu tanta pancada desses versículos que ela é combatida dentro das igrejas mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Ela ainda sobrevive em outros lugares, mas ela já foi tão espancada, tão derrotada, que ela cada vez tem menos força. Porém, existe uma teologia da prosperidade que não é teórica e sim prática. Que é o quê? São igrejas que não defendem a teologia da prosperidade, mas vivem a teologia da prosperidade na prática. Como que elas vivem teologia da prosperidade na prática? De cada 10 pregações, 8 são ou sobre milagre, ou sobre bênção, ou sobre cura, ou sobre, enfim, algo que Deus vai fazer para o homem. Então tudo gira em função do homem. Tudo gira em função do benefício do homem. Teoricamente ele é contra, mas na prática ela faz tudo que a teologia da prosperidade faz, que é essa ênfase no homem, que é essa ênfase no eu. Isso se reflete nos hinos, isso se reflete nas pregações, isso se reflete na vida cristã, que está sempre em busca de conquistas, que está sempre em busca de bênçãos e de vitórias. Então eu quero encerrar a aula de hoje deixando um alerta para você. Pregue menos sobre milagre e faça mais milagres. Jesus nos disse, ide e pregai sobre milagres a toda criatura. Não. Quando Jesus deu instrução para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, em outras passagens bíblicas, Jesus disse, ide e pregai o evangelho do reino. O tema da pregação é a boa nova do evangelho. O homem caiu e por isso ele estava longe de Deus, mas Deus deu uma nova chance através do seu próprio filho que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a pregação que tem que estar na boca da igreja. Este é o evangelho, e é o evangelho do reino. Por quê? Porque essa vinda de Jesus manifestou o reino que já está entre nós. Então o conteúdo da pregação tem que ser o evangelho do reino. E os milagres, eles caminham por fora, eles correm por fora, corroborando a pregação e não substituindo o assunto principal, que é o evangelho do reino. Então, eu não sou contra milagre, pelo contrário, eu sou super a favor de milagre, mas como corroboração da pregação e não como substituto dela. Tampouco como assunto principal. O assunto principal da pregação deve ser Jesus e este crucificado. Que Deus abençoe a sua vida e que sua aula possa gerar muita transformação e traga uma nova perspectiva na mente daqueles que estão na sua classe acerca dos milagres, da importância dos milagres, mas desde que ele continue no seu lugar apropriado. Amém.